Então eu vou começar aqui com a Série A. A minha expectativa para o começo da Série A era exatamente como a gente vê aqui, ó, começando pelo rebaixamento. As três equipes que eu acho que mais têm condição de cair, né, que mais dificilmente vão escapar, ao meu ver, o Criciúma, o Juventude e o Vitória. E aí o campeonato começou, o Criciúma empatou duas primeiras, a primeira até não foi muito boa, né, contra o Juventude, e depois empatou com o Atlético Mineiro, que na verdade, o Atlético Mineiro mereceu tomar aquele empate, convenhamos, né? Quando estava ali nos 25, 30 do segundo tempo, o Atlético Mineiro estava jogando muito bem, fazendo várias tabelas, jogadas bonitas entre Hulk, Scarpa, Paulinho. E o técnico argentino, o Milito, resolveu dar uma de arrogância, de arrogante, né? E acabou tirando os três jogadores, tipo, naquele sentido de que, cara, já ganhamos o jogo, vou poupar eles, sabe? Menosprezou o Criciúma. E eu que nem torço pro Criciúma, torço até pro rival do Criciúma, como vocês sabem, né? Cara, eu torci pro Criciúma empatar aquele jogo ali, só por causa daquela bobeira ali que o cara fez. E dito e feito, né? Acontece bastante disso, o Criciúma empatou. Não que tenha sido... O primeiro resultado do Criciúma não foi bom, um empate, em casa com a Juventude, mas o segundo resultado foi bom. Então, no final das contas, acabou não sendo muito bom, porque o empate acaba não tirando muito do lugar, né? Não acaba o time não sai do lugar e o diferencial depois é exatamente você ter o número de vitórias, o critério de desempate. Então é importante você ter vitórias, né, e não empates. Então, não que o Criciúma tenha estreado bem, mas foram 2 pontos aí. O Juventude, então, para surpresa de todo mundo, já marcou 4 pontos, venceu muito bem o Corinthians, mas eu mesmo assim acho que ainda é um time que tem maior chance de cair do que de ficar na Série A. O Vitória também começou muito mal contra o Palmeiras, foi um jogo que o Palmeiras não jogou bem e o Vitória não conseguiu dar muito problema ali, dar muito transtorno para a defesa do Palmeiras. O goleiro do Palmeiras mal pegou bola, né? O Everton. Então o Vitória começou muito mal, é um time que aposta em muitos jogadores velhos. O Oswaldo, por exemplo, é um dos melhores jogadores do time, se não o melhor, é um jogador que já está com 37, 38 anos, e é um jogador que, é claro que ele tem uma qualidade técnica, foi um excelente jogador, eu gostava muito dele, principalmente no período do São Paulo ali, jogou muita bola, mas é um jogador final de carreira, um jogador que para a Série B, de repente, ele funciona, como foi ano passado, mas para a Série A é complicado, né, galera? O Atlético Goianiense também é um time que eu esperava que começasse um pouco melhor, ele até fez uma boa partida contra o Flamengo, convenhamos, né? O Flamengo novamente foi ajudado pela arbitragem, é muito, mas muito difícil você ser um time pequeno. Falo isso por experiência própria, né? Pois torço para um time pequeno, que quando chega na Série A é candidatíssimo a cair. É muito difícil você chegar na Série A, enfrentar Palmeiras e Flamengo e sair vitorioso, ou com empate. É quase impossível, porque chega no final do jogo, os próprios jogadores do Flamengo e do Palmeiras, que tem uma força política muito grande hoje, são os times mais ricos do Brasil, eles dão um jeito de cair na área, alguma coisa acontece e é pênalti. O lance do Bruno Henrique, convenhamos, cara, a bola ia pra fora, ia pra lateral, ele nem ia dominar a bola, ele ia disputar uma disputa de cabeça no final da grande área, não ia dar em nada. O jogador foi imprudente do Atlético Goianiense, subiu com o cotovelo, mas não tem como ele não subir com o cotovelo, sendo que o cara é bem menor que o Bruno Henrique, né? Acabou atingindo o Bruno Henrique, como um acidente de trabalho, muitos jogadores se machucam pior. No próprio jogo do Flamengo, eu acho que teve uma dividida ali do Vinha com o jogador do Atlético Goianiense que abriu a testa do cara, então por isso é pênalti? Não é pênalti, foi uma dividida, entendeu? Então, o Atlético Goianiense começou perdendo esses pontos aí pro Flamengo. Claro que o Atlético Goianiense também teve a oportunidade de fazer o gol no pênalti, não fez. E depois no segundo jogo, ele pegou o Botafogo e fez um jogo até parelho, né? O Botafogo foi superior, venceu. Era a tendência, digamos, né? Mas não foi um resultado tão ruim. Mas o Atlético Goianiense é o time que eu espero que vá brigar mais ali com essa pelotão da Sul-Americana ali para não cair. O Cruzeiro, ao meu ver, também é outro time que me surpreendeu, começou bem, venceu o Botafogo no primeiro jogo, é claro que também levou a sorte de Botafogo ter perdido um jogador ali que teve uma expulsão ridícula, ainda fez um gol no final, e depois também contou com muita sorte e acabou empatando com o Fortaleza, mesmo sendo inferior durante o jogo. É um time que tá ali, o próximo jogo de repente pode até ganhar porque é um clássico e tá lá no pelotão da frente, mas não me convence, tá? O time do Cruzeiro é bem limitado tecnicamente, faltam jogadores de qualidade, o Ronaldo é um cara muito pão duro, não quer gastar, até entendo porque a situação do clube não é muito boa também financeira,
mas ele poderia ali fazer um esforcinho ali para melhorar o time, eu acho, né? Conseguir alguma ajuda com algum empresário, né? Só contrata jogador limitado, o time do Cruzeiro realmente é muito ruim. Se não é o Matheus Pereira ali no meio de campo, que é um jogador que talvez nem fique, porque ele vai custar cerca de 60 milhões, agora acaba o empréstimo dele, o Cruzeiro vai ter que exercer o direito de compra, e nem tem dinheiro para comprar, né? O Cuiabá começou muito mal e também tem um jogo a menos, assim como o Vitória. Tomou 4-0 do Atlético Paranaense, mas não acho que é o fim do mundo. O Cuiabá é um time que tá experiente, tem jogadores experientes aí na competição. Ele vai provavelmente brigar para cair ou para pegar a Sul-Americana, não mais que isso. Não vai fazer uma campanha, por exemplo, melhor que a do ano passado, que ele garantiu na Sul-Americana. E o fato dele estar na Sul-Americana é algo ruim para a campanha dele no Brasileirão, porque é um time que não tem um elenco tão qualificado para disputar duas competições ao mesmo tempo. Apesar de ter alguns jogadores experientes aí, né? A gente tem o Cleison, o Pita, o Daverson. Mantém uma base, o Cuiabá, e essa base é uma boa base de jogadores que realmente tem muita regularidade dentro do campeonato. Então, eu acredito que o Cuiabá vai ficar na Série A esse ano, mas vai fazer uma campanha ali meio instável ali, né? A gente vai para o Bahia, que é um time do Grupo City, né? Um time que deveria ser um time melhor, mas é uma equipe que consegue hoje contratar jogadores ali como o Caio Alexandre, que era um jogador desejado pelo Palmeiras, por exemplo, né? E eventualmente vai comprar alguns outros jogadores muito bons. Só que acho que o fato desse time, mesmo ser do Grupo City, um time de empresário, ele pensa muito em ganhar dinheiro, né? É como o Red Bull, por exemplo. O Red Bull não pensa muito em ser campeão. Ele pensa em formar bons jogadores e fazer dinheiro com eles, comprar por um valor X e vender por um valor Y superior. E eu acho que o Bahia também está sendo assim. O foco do Grupo City é realmente o Manchester City. Até o Girona agora está fazendo uma ótima campanha lá na Espanha, até brigando pelo título de certo modo com o Real Madrid. E no final das contas, o Girona, coitado, não vai nem jogar nenhuma competição europeia, porque parece que a legislação lá da Champions prevê que apenas um time da mesma empresa possa jogar. E é claro que a prioridade vai ser para o Manchester, né? Então, enquanto a prioridade for o Manchester, os times não vão receber tanto investimento assim. Mas mesmo assim, o Bahia conseguiu montar uma equipe muito boa. Tem ali o Everton Ribeiro, o Vitor Cuesta, jogadores muito experientes, que são copeiros também, né? Já ganharam títulos por aí. Tem o Ademir, que é um bom jogador, o Cauli. Então é um time que, pelo menos, pegar a Sul-Americana eu acho que vai. Então vai ficar naquele grupo de Sul-Americana. O Corinthians está uma tristeza, né, galera? Enquanto o Corinthians não entender que gratidão não dá títulos, não dá vitórias, não vai sair do lugar. Vai ficar mais um ano, provavelmente, aí namorando com a zona do rebaixamento e pegando no máximo uma Sul-Americana e vendo o Cássio falhar, Fagner falhar, Paulinho com 300 anos no meio de campo. Enquanto o Corinthians não perceber que é o seguinte: gratidão, cara, esses caras foram excelentes pra gente, foram incríveis, pô, ganharam o Mundial de Clubes, ganharam o Brasileirão, incrível, beleza, faz uma estátua pro Cássio, faz uma estátua pro Wagner e diz tchau, amigos, muito obrigado. O Fábio Santos, que estava falhando em todo o jogo no ano passado, só não tá mais como titular, não tá jogando no time do Corinthians, realmente porque ele quis aposentar, porque se dependesse dele, ele ia estar ali ainda e ia estar jogando. Então, até o Jô, daqui a pouco, se fizer uns golzinhos no Amazonas ali, acho que volta pro Corinthians. O Corinthians tem que entender essa situação. E é um time que tem uma base incrível, né? Sempre forma jogadores de altíssimo nível e está dando poucas chances para esses jogadores, investindo sempre nesses jogadores velhos aí, ou então em contratações extremamente badaladas, como o Yuri Alberto, que não vem dando certo, né? Então o Corinthians tem que rever muito esse conceito dele aí. A única boa contratação, aquele argentino Garro foi o jogador que mais deu assistências no Campeonato Argentino no ano passado. É bom jogador, pode ser que cresça dentro do time, mas a grande contratação foi um jogador coadjuvante, que era o Raniel, que era do Avaí, depois foi pro Cuiabá, que era excelente. Aqui a gente tem a participação da Eduarda, dizendo opa aí pra galera, né, bem-vinda, e também do Cruz, que está dizendo que o Palmeiras vai ser tri esse ano. Olha, o Palmeiras, como sempre, né? Vou chegar daqui a pouco no Palmeiras aí, Cruz, mas ele é sempre o favorito, né? É um time muito forte, tem grandes investimentos, mas daqui a pouco eu chego ali e a gente fala um pouquinho melhor sobre o Palmeiras. Vamos seguir aqui com o Fortaleza, que para mim é um time que teria até condições de brigar por uma Libertadores, mas a gente sabe que o foco do Fortaleza serão as Copas. Assim como foi o Atlético Paranaense tempos atrás, o Fortaleza
entendeu que a situação das Copas é mais fácil de conquistar, agrada mais a torcida e também dá uma renda muito boa. E outra, né? O time depende de vitórias, né? De mata-mata. É mais fácil do que vitórias numa liga de pontos corridos, onde tem que competir com elencos como o do Palmeiras, como o do Flamengo, que são excelentes e não tem como competir, né? Então o Fortaleza entendeu isso, é o time que mais vem crescendo no Brasil. É incrível como o Fortaleza, se a gente parar para pensar, há 5 anos ele estava ganhando aí, acho que 5, 6 anos ele estava ganhando a Série B. E era um time desse nível, tipo o Avaí mesmo, que é entre A e B, né? Não é um time nem de Série A e nem um time de Série B. Digamos que é fraco na Série A e forte na Série B. E hoje o Fortaleza é um time que ele é mais forte do que muitos times grandes aí do Brasil. Tem uma estabilidade muito maior do que, por exemplo, o Vasco, do que o Cruzeiro, do que o próprio Corinthians hoje em dia. Até o São Paulo, que não vem fazendo boas campanhas, o Fortaleza vem fazendo campanhas melhores aí no Brasileirão nos últimos anos. A gente tem aí, então, o Vasco, que para mim vai brigar aí nessa faixa aí, entre a Sul-Americana e talvez um pulinho na Libertadores possa dar. O Vasco evoluiu bastante do ano passado para cá. É claro que é um time também de investidores, né? A 777, ela coloca dinheiro ali e não acho que vem fazendo grandes contratações, fora o Payet aí, que foi midiático, aí a maioria das contratações são midiáticas, o Medel é midiático e tal. O Verratti foi um achado, mas o Vasco vem com meninos ali também, vem investindo e soltando muitos meninos da base para jogar. E isso aí é a coisa certa. Então, fazendo essa mescla legal aí, eu acredito que o Vasco faça uma campanha bem mais sólida que do ano passado. E vai pegar aí pelo menos uma Sul-Americana. O Payet voltando de lesão aí, o time vai render bem melhor, né? Até o David tá jogando bem, então é um time que pode surpreender. O São Paulo, eu coloquei aqui nessa faixa também entre Sul-Americana e Libertadores. Mas eu não sei se o São Paulo não vai sofrer um pouquinho até com o rebaixamento, tá, galera? Eu sei que é meio, porra, São Paulo, cara, pô, tem Caleri, tem Lucas, tem Rames, tem um timaço. Mas não é bem assim. O São Paulo tem uma defesa meio complicada ali, não é muito confiável, certo? Perdeu o Beraldo, que era o melhor jogador da defesa do ano passado. Está com esse problema de técnico que eu falei aqui no vídeo que eu fiz sobre o grupo do São Paulo na Libertadores. Eu falei que isso ia acontecer e aconteceu antes do que eu esperava até. Foi o maior erro, eu vi isso acontecer com o Avaí ano passado, manter o Carpini, galera. O Carpini era um técnico muito bom pelo Juventude, ele fez uma campanha ótima ano passado, mas não é um técnico que tem tanta experiência para substituir um Dorival. O Dorival é um técnico que nos últimos anos se mostrou o melhor do Brasil, ganhou tudo com o Flamengo. Ano passado pegou o time do São Paulo, que não era lá grandes coisas, foi campeão da Sul-Americana, colocou o time de volta na Sul-Americana, na Copa do Brasil, colocou o time de volta na Libertadores, fez milagre com aquele time, né? E para substituir um técnico desse, você tem que ter um outro técnico no mesmo padrão, né? De repente ali um cara ideal pro São Paulo seria até a volta do Crespo, mas um técnico realmente assim experiente. Quem mais que poderia ter pego? Cara, até um Luxemburgo, um Felipão seria melhor do que ele, sinceramente, tá? Para disputar uma Libertadores, disputar uma competição assim. E era uma tragédia anunciada. O que aconteceu? O São Paulo acabou o Paulista, foi onde vacilou, né? Perdeu pro Novo Horizontino e teve 3 semanas para treinar para o Brasileirão. Nessas 3 semanas o time ficou treinando com o Carpini, já poderia ter tido um técnico novo, uma filosofia nova de trabalho a ser passada para esses jogadores, e o São Paulo pegou e não deu outra, né? Perdeu os 3 jogos que tinha e agora tá nessa crise aí. Perdeu pro Tadieres, sofreu para ganhar daquele time lá que é o pior da Libertadores, o Cobressal, e agora já perdeu as 2 primeiras Libertadores. Era uma tragédia anunciada, né? Esses diretores da equipe, a gente não sabe o que passa na cabeça deles. É a mesma coisa que eu acho que vai acontecer com o Avaí mantendo o Barroca esse ano. O Royce, Coringão tá osso, realmente, cara. O Coringão, como eu falei aqui, enquanto o Corinthians não se ligar que tem que dar um tchau aí pra essa galera aí da velha guarda aí, Cássio, Fagner, faz uma estátua para eles foram ótimos pro time, e continuar com esses caras aí vai ser complicado aí, vai sofrer bastante. Então a gente espera aí que a diretoria se ligue, né, e coloque o time nos trechos. Galera, voltando então para a sequência aqui, o Red Bull, que é um time que
também, como eu falei, é que o Bahia, ele não pensa em ser campeão. Eu acredito que essa empresa não pensa assim em curto prazo ser campeão brasileiro. É uma coisa para longo prazo. Hoje é fazer dinheiro com molecada, estruturar o time, tá? Então o Red Bull, o máximo que ele vai fazer é brigar por uma Libertadores ali, tá? É a exigência solicitada da diretoria para o técnico e os jogadores, pode ter certeza. Atlético Paranaense é um time que pode surpreender bastante, tá? O Cuca está fazendo um excelente trabalho, é um técnico muito capacitado, a equipe fez ótimas contratações, manteve uma base boa do ano passado, o Mastriani está fazendo gol atrás do outro, em casa é extremamente forte, então eu acho que o Atlético Paranaense vai aí brigar pela Libertadores e se bobear aí até pode dar uma escapada e brigar até pelo título, mas eu acho que não chega tanto assim, vai ficar na Libertadores, até porque como a gente sabe o Atlético Paranaense gosta muito de investir nas Copas. Não é à toa que já começou aí as Copas Sul-Americanas dando goleadas, né? A gente tem o Fluminense aqui, que eu não tenho nem certeza mais se ele vai brigar por Libertadores, tá? O Fluminense tem um time qualificado, né? Um time que foi campeão, obviamente, da Libertadores do ano passado, mas é um time que manteve uma base de jogadores velhos, né? E ainda contratou mais jogadores velhos aí que tem um problema sério de lesão. E assim como o São Paulo tem um departamento médico aí que não funciona muito bem, eu acredito. Que os jogadores vivem lesionados. A gente tem aí agora o Douglas Costa e o Renato Augusto também, que são jogadores que volta e meia estão machucados. Se eu não me engano, o Renato Augusto está machucado de novo, né? Aí você tem Ganso, que é um jogador que já tem uma certa idade, que não dá para forçar muito que se machuca. O Marcelo é um jogador que se forçar um pouquinho, lesão. Felipe Melo, quase 50 anos. A defesa extremamente lenta, Manuel, Felipe Melo, para fazer aquela saída de jogo que o Diniz gosta, são jogadores grossos, né? O Felipe Melo talvez tenha até um pouquinho mais de qualidade técnica. Contratou mal, contratou o Antônio Carlos para ser um zagueiro ali, que é um zagueiro bem comum, eu conheço bem, jogou no Avaí, um zagueiro bom até para o Avaí, mas para esse nível, né? Não para o nível mais alto aí, como o Fluminense. E é claro que o Fluminense vai ter que investir nas Copas aí, né? Copa do Brasil e Libertadores, porque no Brasileirão ele não tem elenco para ganhar. Então, se ele acabar eventualmente caindo cedo nessas Copas, o que eu não acredito, pelo menos na Libertadores eu acho que ele vai vai para a segunda fase, né? Eu acho que ele vai ter que investir no Brasileirão, aí sim ele pode fazer uma campanha de brigar pela Libertadores. Agora, o Fluminense, com esse time que tem disputando 3, 4 competição, não vai longe, tá? Em nenhuma delas, eu acho, infelizmente. Que é um time que eu gosto bastante, né? O Botafogo é uma equipe que está com um elenco melhor do que o do ano passado, se a gente comparar. Mas o momento dos outros times e o momento do Botafogo estão diferentes. O Botafogo ano passado perdeu uma oportunidade que acho que nunca vai existir para algum outro time, né? O campeonato estava dado para ele. E o Palmeiras, como tem elenco, como tinha caído da Libertadores, não é um time bobo, é muito... o Abel sabe muito bem como jogar, né, o Campeonato Brasileiro, os jogadores já estão cansados de ser campeão brasileiro. É claro que o Palmeiras passou e se tornou campeão, mais uma vez. E o Botafogo, então, esse ano está com um elenco melhor, ao meu ver, mas está ainda com aquela síndrome do ano passado, né? Até não voltar essa confiança. Por exemplo, o Tiquinho era um jogador que, cara, ele era o melhor jogador do Brasileirão ali. Ele foi eleito, acho que 5 primeiros meses, o melhor jogador do Brasileirão nos 5 primeiros meses. E a confiança do cara caiu tanta que hoje ele não consegue, ele tá até na reserva, cara. É incrível como a confiança faz diferença. E a torcida também não tá mais confiante, vai demorar um pouco para voltar. Mas assim, tá com um trabalho novo aí, o português tá colocando sua filosofia, fez um bom jogo contra o Cruzeiro, só não ganhou aquele jogo, ou pelo menos saiu com um ponto, porque o zagueirão lá, gringo, fez uma bobeira, fez uma falta agressiva e acabou sendo expulso. Senão já estaria aí com 6 pontos, ou pelo menos 4 pontos, né? Que ontem ele ganhou do Atlético Goianiense. A gente tem o Grêmio, que é um time que começou muito bem o ano, o Diego Costa caiu muito bem nesse time, mas também como o Fluminense, eu acho que o Grêmio não tem tanto elenco assim para disputar várias competições ao mesmo tempo. Como eu acho que o Grêmio vai cair da Libertadores já nessa primeira fase, porque perdeu as 2 primeiras partidas, ele praticamente vai ter que ganhar as 4 que tem, ainda torcer por resultados, e ele nem jogou contra o Estudiantes, que é o time mais forte que ele vai enfrentar, então eu acho bem difícil mesmo o Grêmio se classificar para a segunda fase da Libertadores, mas é como a gente sabe, futebol, tudo pode acontecer, tem jogadores capazes para isso. Tem Soteldo, tem Diego Costa, tem aquela molecada muito boa, o Duqueiroz é um cara que não tá rendendo ainda, tenho certeza que o Royce ia estar muito feliz se ele tivesse de volta no Corinthians, porque jogou muita bola lá, mas vai render no Grêmio ainda. Mas é um time que
provavelmente vai brigar pela Libertadores justamente porque vai cair cedo na Libertadores. O Atlético Mineiro, um dos elencos mais qualificados do Brasil, tem um trio ofensivo de dar inveja, ainda tem um menino que eu vi entrar nesse jogo contra o Criciúma que eu fiquei assustado com a qualidade técnica daquele rapaz, a velocidade dele, a força física. Esse cara aí, pra mim, tem um futuro absurdo. Se eu não me engano, o nome dele é Alisson, tá? Um canhoto que joga pela direita, ele bota na frente e ninguém pega. É um canhoto que abre ele joga na direita e abre pra esquerda pra chutar. Chute muito bom. Se alguém não viu ainda, veja os lances desse Alisson aí no jogo contra o Criciúma. Cara, esse guri tem muito futuro, sério. Então, além disso, né, além dos bons jogadores que tem, se dá o luxo de ter Vargas na reserva, o Edenilson nem joga, né? Tem muitos jogadores ali qualificados, né? Arana e companhia. Então é um time que, naturalmente, é para brigar por título até. Só que o Atlético Mineiro, ao meu ver, vai ser o campeão da Libertadores, tá? Escreve o que eu tô falando. Eu acho que o Atlético Mineiro será o campeão da Libertadores. O Gabriel Milito, aquele treinador novo, argentino, ele precisa só ter um pouco mais de humildade, né? O que ele fez com o Criciúma ali foi bem feito, eu acho que ele aprendeu e não vai mais fazer isso, né? Tirar os 3 melhores jogadores num jogo que tá 1-0 não se faz. Se ele quer poupar o cara, quando tá 3-0 eu entendo. 2-0 ainda vai. Mas, pô, 1-1, 1-0, a chance de tomar um gol é muito grande. E aí depois não tinha ninguém, só esse menino que eu falei aí, que é uma aposta, pra criar jogadas, né? A briga pelo título, tá? Eu acho que o Inter está com tudo para ser campeão esse ano. Depois de tanto tempo assim, o Inter é realmente um favorito, ao meu ver, porque o Inter também, ele vai focar no Brasileirão. Ele falou que o foco esse ano é Brasileirão. Ele fez investimentos incríveis, que eu não sei de onde tiraram dinheiro para contratar. Já tinha um elenco muito caro, né? Pô, se pensar que, Valência foi um dos quase artilheiros da última Copa. Primeira fase foi o cara que mais fez gol na Copa do Mundo. Foi artilheiro por onde passou, Fenerbahçe, no campeonato inglês. E ele tá jogando muita bola ainda. Só que é um cara caro. Aí contrataram mais Borré, Alário, consegue manter um padrão muito alto ali com Bustos. Rocher é um elenco extremamente qualificado, tem boas peças na reserva. Olha o Wesley aí que era do Palmeiras, está jogando muita bola, né? E então o Inter tem um elenco muito bom e vai priorizar o Brasileirão, tendo em vista que ele também não tem Libertadores, né? Ele tem a Copa do Brasil, ele pode jogar as duas competições de maneira tranquila. Então, como o Palmeiras e o Flamengo, que são os outros dois candidatos ao título, têm essas duas competições também para disputar e vão priorizar, o Palmeiras mesmo, mais do que todo mundo, né? Porque ele quer muito ser campeão mundial. Então o Inter eu acho que vai ser o Botafogo no ano passado, vai meio que cair no colo dele, ele mantendo esse padrão aí. Já ganhou os 2 primeiros jogos. O jogo contra o Palmeiras é um jogo de 6 pontos, né? Um adversário direto. Então eu acho que o Inter, mantendo esse padrão, o título vai acabar caindo no colo dele. Vai dele aí administrar bem e não fazer igual o Botafogo fez ano passado. O Palmeiras naturalmente sempre vai ser um dos candidatos aí quando tiver essa gestão que tem muito dinheiro para estruturar o time, para manter o Abel ali também. Não tem muito o que falar do elenco do Palmeiras, é praticamente o mesmo. Eu acho que está um pouquinho pior, talvez. Estava melhor ano passado, até porque ele vai perder o Endrick, né? Mas ele contratou o Felipe Anderson agora, que é um excelente jogador. Eu acho que tem tudo para dar muito certo. Um jogador padrão Europa, né? Tava muito bem ainda na Lazio. E o Flamengo, que para mim eu coloco ali como primeiro, o mais distante, ele mais perto do título, porque é um time que tá invicto no ano, tá tendo uma solidez defensiva incrível. Cara, eles foram campeão carioca tomando um gol, né? O Tite tem, por filosofia, fazer isso, né? Equilibrar bem o sistema defensivo. Ele fez isso no Corinthians, ele fez isso com a seleção brasileira. Ele é um mestre nessa situação. Tanto é que o Flamengo está com praticamente a mesma defesa do ano passado, que tomava um monte de gol, e ele conseguiu arrumar o sistema defensivo, né? Então é um time que... E esse jeito de jogar, né, do Tite em pontos corridos é excelente, porque ele ganha aqui 1-0, ali 1-0, no máximo um 2-0 ele faz, pode ver que não tem goleada. Então ele vai ganhando assim, vai fazendo 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos, desde a época do Muricy. O segredo para ganhar o Campeonato Brasileiro é assim mesmo, não é jogar bonito. Não adianta, o time do Jorge Jesus, que o Flamengo, a torcida tanto queria, não existe mais, aquele time foi, galera, acabou. É um time que ficou na história, ganhou tudo, jogou bonito, o Gabigol fazia gol, né, naquela época, então ficou na história, é a forma de jogar que deu certo. Se tentar botar aquele mesmo estilo de jogo, não vai mais dar certo. Cada ano as coisas mudam, os times ficam mais espertos, se estruturam e se preparam melhor. Então,
Essas são as minhas previsões para o Brasileirão de 2024. Vamos ver depois, vocês podem me cobrar se vai dar certo aí, o que eu vou errar, o que eu vou acertar.